Olá, pessoal, tudo bom? Então, vocês semana passada viram, né, eu acho, ou pelo menos no nosso último vídeo, falamos sobre o materialismo histórico. Materialismo histórico e dialético, falamos sobre Karl Marx, o pop, o bambambam das redes sociais da sociologia. Bom, Marx é um ser controverso, né? Chamado de tudo que é ista, comunista, socialista, realmente. Ele foi o fundador do socialismo científico. Até então, se via o socialismo chamado de socialismo utópico, né? Utopia. Utopia vem de quê? Utopia seria aquela coisa perfeita, o sonho, o ideal. Tudo aquilo que se espera, né? Então, perfeito não existe. A utopia também não, mas se esperava. Então, muito o que faziam os filósofos da época imaginavam sistemas perfeitos de convivência, sistemas perfeitos de socialização, um mundo onde as pessoas não apenas coabitassem de forma precisa, mas assim de forma harmônica, utopia, né? Então, Marx ele não via muita lógica em apenas ficar pensando, imaginando, né? Idealizando algo. E aí vem trazendo na sua forma de ver o mundo soluções que a partir que seus conceitos, né, trouxeram de forma que a sociedade ela pudesse sim se valer de atitudes, de ações lógicas, de ações possíveis para uma estrutura perfeita de vida social. Isso a partir sempre da questão que vinha junto com o capitalismo. Por quê? Porque o capitalismo para ele era um sistema imperfeito, onde causava o que? Um aprofundamento das desigualdades sociais. E esse aprofundamento dessas desigualdades sociais tinha para ele um viés que é muito clássico, né? Que assim por onde Marx ele é bem conhecido, que é justamente quando ele vê o mundo dividido em duas classes sociais. Na realidade, ele fala sobre justamente isso, a questão de divisão de classes, onde existe uma classe que é a classe burguesa dona dos meios de produção, donas das terras, das fábricas, e a classe proletariada, a classe trabalhadora, aquela que só tem a mão, né, sua mão de obra oferecer, mas ela é a que tudo produz. Sendo ela que tudo produz, ela deveria ter posses de tudo. Mas não tem. O que é que a gente vê? Uma desigualdade social se aprofundando, e isso foi justamente logo já ali perto da segunda, né, da segunda Revolução Industrial. E Marx ele foi testemunha, não só ele, mas como outros pensadores, principalmente sociólogos, né? Eles viram emergir essa sociedade, e viram emergir essa sociedade a partir também dessa desigualdade. Mas só se pensava. Então, quem é que traz essas ideias assim? Não são apenas teorias, mas sim modos de resolver, de apaziguar aquilo que ele via se estruturando de forma injusta, né? Logicamente, como também não existia esse mundo perfeito, também não existia uma teoria perfeita, e muito menos homens perfeitos que colocassem a teoria em prática. Então, turma da EJA, vamos lá. Vamos falar novamente sobre as teorias de Karl Marx e fazer um apanhado desses principais conceitos, né? Marx ele desenvolveu assim uma grande, densa e extensa, né, obra, importantes para os conceitos filosóficos, econômicos e históricos, além de abrir caminho para uma ampliação assim, de métodos sociológicos imensos, mesmo que você não goste, sem conhecer, né, que é uma coisa não muito inteligente. Ninguém pode descartar a importância de Karl Marx para a história, para a sociologia e para a filosofia e para a economia.
descartar a sua importância. Principalmente porque ele foi pioneiro de vários conceitos que até hoje, né, são utilizados, né, em nossa sociedade e a partir desses meios de estudos. Bom, o principal ponto da teoria de Marx é justamente a análise crítica à sociedade, uma análise crítica social que reconhecia a divisão de classes sociais e a exploração de uma classe privilegiada sobre a outra. Alguém tem alguma ideia do que seria isso? Uma classe explorando a outra? Bom, aquela que tem capital, que tem terras, que tem os meios de produção, exploram aqueles que não têm, o proletariado, aquele que vende a sua força de trabalho, a sua mão de obra, tá? Chamando de classe dominada, né? O conjunto desses conceitos importantes compõe Marx e denominou de materialismo histórico dialético, um método, né, de análise social, um método de análise que é baseado em quê? Nas lutas de classes. Logo, no início do Manifesto Comunista, que ele é um trabalho que ele fez com Engels, né, afirma que a história de toda a sociedade, até hoje, é uma história de quê? É uma história de luta de classes, né? Que essa frase ela ficou reconhecida e diferente, né, a partir justamente de uma frase que ela norteia as ideias do marxismo. O reconhecimento de diferentes classes sociais são transpassados pela relação de dominação, uma classe que domina a outra. Dentro dessa teoria geral marxista, alguns conceitos se sobressaem. E aí a gente vai falar sobre esses conceitos, né? Recapitular esses conceitos para que vocês não esqueçam, pelo menos assim, as coisas básicas antes de sair por aí falando de Karl Marx. Ok? Bem, principalmente porque Marx tem uma ampla importância dentro do sistema, né, filosófico, sociológico e do sistema capitalista também. A infraestrutura que a gente já trabalhou, então lembrando o que é essa infraestrutura? Infraestrutura, ela é pautada na economia por centralidade, na esfera produtiva. É o principal eixo, né, compositor do materialismo histórico, é a infraestrutura. Quem é que está na infraestrutura? Nós, força de trabalho, certo? Envolve justamente essa divisão de trabalho, a produção e a relação de compra, comércio. A superestrutura é o conjunto de instituições, das instituições. Quem são essas instituições? Instituições, a escola, o Estado, o jurídico, né, que são as leis, os direitos, a igreja, né, as religiões. Então são aquelas, a superestrutura ela trabalha na questão da questão ideológica, a questão principalmente quando a gente está falando das normas. Né? Então, ela vai pairar ali na ideologia social, na lógica da exploração, que vai dar continuidade justamente a esse sistema, que esse sistema de exploração continue funcionando. São elementos dessa superestrutura: Estado, as leis, religião, cultura. Isso aí. Bom, e a partir de quê? Alguém lembra, eu acho que a gente falou muito pouco sobre isso, mas a mais-valia. O que é mais-valia? Conceito base também do marxismo. O que é a mais-valia? É a diferença entre o preço da matéria-prima e a produção de uma mercadoria. O preço do trabalho, eu vendo a minha mão de obra. Professora, a senhora acha justo o que a senhora recebe? Não. Mas assim, não tem que ter mais-valia. Na realidade, eu não vendo ao mercado. Eu sou funcionária pública, então a venda ela passa a ser ao Estado. Mas quando você trabalha, o que é que você oferece? Você oferece horas do seu dia, geralmente 8 horas por dia, porém hoje com uma flexibilização das leis trabalhistas, tem gente trabalhando 14, 15, 16 horas por dia, tá? Sem direitos, né? E aí vem umas reformas aí para piorar mais a situação, tá? Só para deixar de sobreaviso. Então, a mais-valia é justamente essa diferença daquilo que eu ofereço, né? Desse processo, daquilo que eu produzo e o que eu recebo por isso.
como o que eu vendo é a minha mão de obra, as horas, né, excedentes do que desse tempo reverte-se em acúmulo para o dono do capital, tá? Não existe bondade. Não existe bondade naquela coisa assim de dizer assim, você trabalha um dia, você trabalha 6 e tem um dia de folga. Lei do engano. Aprofundar nesses conceitos é entender o funcionamento dessa sociedade e perceber, né, que não existe assim uma benevolência. Na realidade, tudo é uma relação de troca, né? Uma relação comercial. A gente está falando de conceitos em Karl Marx, tá? Lembrem disso. Existem teóricos com concepções diferentes, mas em Karl Marx a relação e o conceito é bem esse. E a alienação, outro conceito muito falado por Marx. Alienação, a palavra alien significa o alien, outro. Alienar é não pensar por si, pensar a partir da ideia do outro. Ou seja, você não tem uma ideia preconcebida ou aprofundada sobre algo. Mas se alguém traz essa ideia e você aceita, legal, você está tendo algo, você está tendo assim uma alienação. A sua, né, ideia não é sua, parte do outro. Trazendo um conceito bem mais direto, assim, ele diz o seguinte, que é uma separação evidente entre o trabalhador e o fruto do seu trabalho. A partir do momento que você trabalha e não tem acesso a ele, né, ao processo capital, do capitalismo, beneficia o dono dos meios de produção e tira dos trabalhadores a capacidade de reconhecer o seu próprio trabalho. Aquelas horas que você passou produzindo algo, um móvel, por exemplo, mas você não tem acesso a comprar um móvel daquela estrutura, e você não se atenta a isso, né, de que você produz, mas não tem acesso, é um pensamento alienante. É diferente de você saber o seguinte, eu estou sendo explorado, infelizmente eu preciso, mas eu sei que eu estou sendo explorado. Você sabe, você entende o processo. Ainda que você faça parte dele, você entende o processo. Porém, a maior parte de nós, a maior parte do proletariado e dos trabalhadores, segundo Karl Marx, não sabem da sua condição alienante, né? A sua condição de explorado pelo capital. E aí, não sabendo disso, se produz cada vez mais valia ao dono do capital e compactua também com o silêncio das bases para que continuemos explorados e nada fazemos. Bom, quais são essas classes? Burguesia e proletariado, né? A burguesia, dona do capital, dos meios de produção, e a outra é o trabalhador, aquele que vende as suas horas de trabalho por um salário. Isso estou falando, né, no modo capitalista de produção. Após a constatação desse processo, né, de dominação, Marx ele apresentou como possível solução a revolução do proletariado. Ele dizia o seguinte, que se as bases, se os trabalhadores não se unirem, continuarão explorados e cada vez mais e mais, se distanciando, sim, sempre do seu produto, né? Do produto da sua produção, daquilo que ele fez, né? Daquilo que ele construiu. E a única forma disso seria essa revolução proletária, né, do proletariado, derrubando o Estado e implantando uma ditadura do proletariado, que teria como missão acabar com a propriedade privada. E o que é a propriedade privada? Eliminar aos poucos a diferença entre as classes, certo? O fim disso seria supostamente o comunismo. Quando você vai falar de comunismo, se a gente pensar de forma direta, o comunismo nunca existiu. Tá? Nunca existiu. Ou seja, é uma forma perfeita do socialismo. Marx ele imaginou uma sociedade que fosse justa, igualitária. Eu não consigo lembrar
nem no modo socialista, nem capitalista, nem de modelo nenhum, que seja igualitária. Primeiro, que as sociedades que implantaram, né, que usam o termo comunista, elas fizeram isso a partir da questão da força. Então, isso quebra a ideia principal do socialismo, onde teríamos direitos iguais. Então, a gente pode concluir que nunca houve comunismo. Sim, as ideias socialistas existiram e existem até hoje. Porém, essas ideias, elas são ideias. E as suas aplicações, elas não foram como foram idealizadas, elas não foram implantadas da forma que o seu mentor a trouxe. Bom, de uma forma geral, as contribuições de Marx, né, para a história, a filosofia, a formulação de um novo modo de análise social, ela é voltada para a crítica do capitalismo, certo? Foram fundamentais para a disseminação da sociologia, por isso que ele é dado como sociólogo, porque ele traz os principais conceitos para a sociologia na época. E a gente tem que observar que Marx ele sempre estudou a partir do seu ponto de vista, meados do século XIX. A gente não pode falar de Marx, pensar somente na nossa concepção, que ele criou algo pensando no século XXI, embora suas teorias, seus conceitos e suas ideias, elas permaneçam mais atuais Então, mostra que há algo de visionário. Essa disseminação, né, do trabalho que ele fez dessa teoria crítica do capitalismo, ele fundou com seu amigo, né, que é o Friedrich Engels, e esclareceu alguns fatores de análise de Durkheim, junto a Karl Marx e Weber também, onde compõem eles, né, Weber, Marx e Durkheim, que compõem a tríade, né, os três, né, principais da sociologia, não excluindo Auguste Comte, certo? Então, outra questão que a gente pode também falar é que Marx ele faz uma ideia de preparação assim do terreno para a obra magna que viria, né, alguns anos depois, que é a obra, né, o Capital. Mas como eu falei antes, o Capital ele teve seu primeiro capítulo escrito diretamente por Marx. Os outros capítulos foram póstumos, foram manuscritos que foram aí traduzidos. Ele tinha uma péssima grafia, gente. Tinha uma péssima grafia. Então, assim, pode ter sido alterado algumas coisinhas, mas foram póstumos. Engels ajudou e outros teóricos marxistas a completarem a sua obra, O Capital. Tá? Ele não chegou a ver, ele morreu antes, né, do livro Capital ser concluído. Marx morreu com cerca de 63, 65 anos. Algo desse tipo. Doente. Bom, e é isso. Eu acho que os principais conceitos de Marx a gente tem que pensar nisso. A luta de classes, proletário, burguesia, infra e superestrutura, o materialismo histórico dialético, o socialismo científico, se contrapõe ao socialismo utópico, a mais-valia, que são as horas excedentes trabalhadas que viram lucro para o dono do capital, e principalmente a sua importância para a sociologia, para o capitalismo, para a sociologia, para a economia e para a filosofia e para a história humana, certo? Então é isso. Até a próxima aula, até o próximo encontro. E estudem, se cuidem e aprofundem seus conhecimentos.